Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? A gente vai dar um tempinho aqui para começar, mas eu queria saber de vocês aí um feedback. Pode colocar aqui no chat. Pronto, ótimo. Ótimo, muito obrigada, então. Muito feliz, né, também de ter vocês aqui, de estar compartilhando aqui um tempinho da hora de vocês nessa noite de segunda-feira. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá bom? E aí a gente começa também, para também não prolongar muito, não tomar muito tempo de vocês aí nessa segunda-feira. Prometo que eu vou tentar ser o mais breve e objetiva possível, tá? Para não ficar muito extenso aí o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, passar o slide, se tá ok. Pronto, tá ótimo. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina, tá? Não vou aqui aprofundar muito em apresentações, porque o foco aqui da noite não sou eu, tá? O foco aqui é vocês, eu tá aqui auxiliando vocês no que for preciso. Eu preparei uma aula bem sucinta, mas eu tentei colocar as informações necessárias e no final a gente vai tirar um tempinho também para tirar dúvidas, né? Caso vocês tenham dúvidas aí. Vou passar aqui. Os slides estão passando direitinho. Vão me dando um feedback aqui no bate-papo, porque às vezes pode ter um atrasozinho também aqui de imagem. Eu estou tentando acompanhar aqui também. Pronto, para mim acho que passou aqui agora. Enquanto isso, vão me falando aí no bate-papo de onde vocês são, vão se apresentando aí para me conhecer um pouquinho vocês, rapidinho antes da gente começar também. Então vamos lá, agora de verdade, vamos começar então a nossa então apresentação, tá? O pessoal aí que for chegando depois, qualquer coisa, se perder alguma coisa aqui do início, tá? A gente vai falando aí para o final. Então você deve estar se perguntando, né, se realmente esse encontro é para você, se essa aula é para você. E aí por isso eu preparei então essa primeira apresentação, que é se você, né, se sente perdido, não sabe como organizar a sua vida financeira, se você trabalha somente para pagar as contas e no final do mês não sobra nada, se você possui dívidas, acha difícil fazer um orçamento e um planejamento financeiro, gasta mais do que ganha, não consegue poupar nem 1% do salário, então esse encontro, essa aula é para você, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre como fazer um orçamento e um planejamento, vou fazer uma breve introdução também de alguns assuntos mais específicos. E como eu falei, no final da aula eu vou tirar um tempinho para a gente estar tirando algumas dúvidas. Então, o que a gente vai ver nessa apresentação? Né? O que a gente vai aprender? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que vocês ouviram sobre o dinheiro, né? As frases que vocês ouviram aí ao longo da infância, da adolescência, crenças limitantes relacionadas a esse assunto, também vou falar um pouquinho, antes de introduzir de fato como fazer um planejamento e um orçamento, a gestão financeira e sua definição, algumas dicas para você começar a evoluir na sua vida financeira, alguns pontos importantes aí para a gente começar a saber, então, fazer um orçamento, os 4 passos para ter o controle da sua vida financeira, como montar, então, um orçamento pessoal, e no final, a gente, então, vai preencher uma planilha de orçamento financeiro na prática, tá? Inclusive, todos esses materiais, tá? A planilha
que foi desenvolvida. Ela está lá na plataforma onde que vocês fizeram a inscrição, já está lá disponível para fazer o download, tanto no formato Excel quanto no formato também PDF, né? Caso alguma pessoa não tenha acesso ao computador, ou então o formato Excel não abre no celular, então também fiz um formato em PDF para que vocês possam imprimir e preencher manualmente, tá? O formato é o mesmo, a ideia também é o mesmo, a única diferença é que no Excel o Excel já calcula tudo certinho, né? Basta vocês colocarem os valores lá. Então, para a gente começar aqui a nossa apresentação, eu trouxe aqui algumas frases, acredito eu, né, que vocês têm aí escutado ao longo da vida. Eu escutei algumas dessas frases, que é sobre algumas frases que falam a respeito do dinheiro. Então, o que você ouviu sobre dinheiro, né? Então, eu já ouvi frases do tipo: a gente morre, não leva nada, eu preciso do mínimo para viver. Vai colocando aqui no chat também algumas frases que vocês já escutaram relacionadas ao dinheiro, né? Que você já escutou de familiares, de amigos, das pessoas do círculo de convivência de vocês. Algumas frases que vocês já escutaram que tem relação aí com o dinheiro. Outras frases também que são muito faladas é quem tem dinheiro é ruim, né? Então, é umas frasezinhas que a gente escuta e isso acaba entrando aí de forma, né, que a gente não percebe na nossa mente e fica ali de forma inconsciente. E isso tem muita relação na forma como a gente lida com o dinheiro hoje, né? Seja na nossa fase adulta, enfim, na adolescência. Então, o que a gente escutou aí ao longo da nossa vida tem total relação com a forma como a gente lida com o dinheiro. Eu não sei se está tendo um atrasozinho, deixa eu ver aqui, que estou tentando acompanhar por aqui também. Mas me falem aqui, vocês já ouviram alguma dessas frases? Já reproduziram também algumas dessas frases? Já falaram para algumas pessoas essas frases? Se eu estiver falando rápido também, tá? Vocês podem me sinalizar aí. Às vezes eu costumo falar um pouquinho rápido e aí a pessoa acaba, vocês podem acabar não compreendendo, ou entendendo, ou ficar alguma palavra embolada. Mas eu vou estar utilizando o chat, então, para a gente estar se comunicando, tá? Para vocês me darem esse feedback aí, se tá tudo ok. Pronto. Ó, o Uli já colocou aqui, já ouvi todas. Ó, Fabrício. Ah, meu tio, né? Que bom que vocês estão aqui, gente. Eu tô tão feliz. Já ouvi todas. Muito bacana, né? Eu também já ouvi algumas e outras tantas que não coloquei para não ficar muito extenso, né? Então, quando a gente fala sobre finanças, sobre dinheiro, é um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, é um assunto um pouco distante, né? Assim, quando a gente para pensar da nossa realidade. Às vezes a gente ouve falar sobre finanças, ouve falar sobre dinheiro, mas a gente tem algumas lembranças, enfim, foi o que eu falei com vocês lá no início, que às vezes alguma coisa que a gente já vivenciou, seja na nossa adolescência, seja na nossa infância, que remete, então, a algum trauma, né, alguma vivência que a gente tem, e quando o assunto é dinheiro, às vezes a gente não se sente tão confortável para falar sobre, né? Mas essa aula que é para desmistificar também um pouco isso, sabe? Para falar um pouco sobre esse tema que eu acho muito importante e que, querendo ou não, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é finanças, ele gera um impacto em todas as outras áreas da nossa vida, né? Seja no conjugal, com filhos, enfim, o dinheiro ele tem um grande impacto em todas as outras áreas da nossa vida. Então, compreender esse assunto é muito importante para a gente conseguir lidar, né, de uma maneira saudável e entender que o problema não é o dinheiro, né? Muitas das vezes o problema não está no dinheiro em si, e sim na forma como a gente tem a nossa relação com o dinheiro. Então, o que é crenças? O que são as crenças, né, limitantes? As crenças são tudo aquilo que que foi construído, né, na nossa mente, que a gente tomou como verdade, que a gente tem como verdade sobre determinado assunto, só que são aquelas crenças que nos impedem de evoluir, aquelas crenças que nos impedem de crescer, de ir para frente, né? Então, quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco, a gente é um livro em branco. E de acordo com a nossa adolescência, a nossa infância que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai escutando dos pais, dos avós, dos amigos, né, do círculo de convivência, algumas coisas, e a gente vai então tomando isso como verdade para a nossa vida. E com o dinheiro não seria diferente, né?
Então, muitas das vezes, a gente saber um pouco, entender um pouco, compreender o nosso passado é muito importante para a gente poder construir, né, viver o nosso presente e construir o nosso futuro. Então, se a gente não sabe do nosso passado, a gente vai ter um pouco aí de dificuldade, né, para se conectar com o nosso presente. E quando a gente, né, não tem essa clareza aí, acaba que fica muito difícil também de escolher dentre as opções e os caminhos que a gente tem com relação às finanças. Boa noite, Mai. Muito feliz que você está aqui. E com relação a isso, essas crenças limitantes, ela está completamente ligada ao planejamento financeiro. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, né, para a gente conseguir planejar o nosso futuro. Sim, quem nunca ouviu, dinheiro não traz felicidade. Inclusive, um dia, gente, eu fiz um post lá no Instagram falando, né, que dinheiro não traz felicidade. Mas se você parar para pensar, o dinheiro ele te proporciona muitas coisas que te trazem felicidade. Então, às vezes você quer ter uma casa, né? E a sua felicidade está baseada então na sua casa própria. Às vezes você quer ter um carro, às vezes você quer comer uma coisa diferente, e isso traz felicidade. Então, às vezes essas frases que a gente replica aí impede muito da gente evoluir na nossa vida, na nossa área financeira, certo? Então, eu vou até pedir para vocês depois, né, no finalzinho aí do nosso encontro, tira um minutinho para refletir um pouco sobre como as finanças, né, têm impactado aí na sua vida ao longo do seu desenvolvimento como pessoa mesmo. E como é que está sendo a sua relação com o dinheiro hoje? Como é que você lida com o dinheiro hoje? Será que isso foi consequência do que você ouviu, do que você viveu? Porque tem toda a relação, né? Então, no final da aula, tira um tempinho aí para você fazer essa reflexão. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Sabrina, por que você está falando tudo isso, falando essas coisas? Eu estou aqui para aprender a fazer um orçamento, um planejamento, mas isso tem toda a relação, tá? Não adiantaria nada eu vir aqui trazer ferramentas, né, dar uma ferramenta para vocês, mas vocês não entenderem que às vezes uma mudança de hábito, de comportamento vai ser preciso ser feito para a gente conseguir, então, ter um orçamento bem concreto, né, um orçamento financeiro saudável. Então, qualquer dúvida, a gente vai colocando aqui no chat. Eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava falar e não pular nada, porque às vezes, né, eu vou falando aqui, vou pulando as coisas e eu fiz uns lembretezinhos aqui para não esquecer de falar nada. Então, acho que essa parte aqui tá ok. Bom, aí chegamos então aqui na parte de gestão financeira. O que é então gestão financeira? A gestão financeira nada mais é do que a gente compreender o nosso passado, né? Para equilibrar o nosso presente e construir o nosso futuro. Que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, eu trouxe um pouquinho aí dessas crenças limitantes. Se a gente, então, compreende como é que foi o nosso passado, como é que foi aí o nosso desenvolvimento ao longo desses anos, a gente, então, consegue entender por que a nossa relação com o dinheiro é assim, se ela é boa, se ela é ruim hoje. E a partir disso, então, a gente consegue evoluir, consegue evoluir para gerir as nossas finanças. Então, quando a gente tem um planejamento, quando a gente não tem um planejamento, o que acontece? A gente gasta mais do que ganha, né? Porque a gente não tem um controle, não tem um planejamento, então não sabe nem o tanto que entra, não sabe também o tanto que sai, e vai gastando, gastando. A gente trabalha somente para pagar as contas, então trabalha, e no final do mês paga todas as contas e não vê mais dinheiro, não pode usufruir para passear, para sair com os amigos, com a família, e além de tudo possui dívidas, né? Porque se você não tem um planejamento, você não tem o controle do seu caixa, do seu orçamento e acaba gastando mais do que pode. Com planejamento, não. A gente investe primeiro, e quando eu falo investir, não necessariamente eu falo aquela pessoa investidora, né, que está lá, que senta lá no seu computador, que investe através de uma corretora em bolsa de valores. Quando eu falo investe primeiro, é aquela pessoa que se paga primeiro, né, que paga seus compromissos, claro, mas aquela pessoa que poupa um pouquinho do seu salário, seja para sua reserva de emergência, seja para uma viagem, enfim, então é aquela pessoa que ela investe primeiro o seu dinheiro, tá? Ela não sai gastando aí de maneira desenfreada. É aquela pessoa que vive de acordo com o seu orçamento, então ela não extrapola, né? Ela paga suas contas, ela vive de acordo com o que seu orçamento permite e ela não possui dívidas, né? Porque uma pessoa que ela tem um controle, né? Que ela sabe
o tanto que entra na sua conta bancária de seu salário e o tanto que sai, ela faz o planejamento dela, seja para fazer uma viagem, seja para comprar um eletrodoméstico, enfim. Ela tem um controle, então ela evita também fazer as dívidas. Então, aqui agora a gente vai começar mesmo, tá? As dicas práticas para vocês poderem evoluir na sua vida financeira. Mas antes de falar dessas dicas, eu vou contar uma historinha aqui da teoria da xícara. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria da xícara. A Polly falou que verdade, organização é tudo. E organização é tudo, gente, não só na vida financeira, tá? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu tenho agenda para tudo. Mas não sei se vocês percebem, quando a gente é organizado, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, como as coisas fluem. E com a nossa vida financeira não poderia, né, ser diferente, mas acaba que é, porque a gente não tem o hábito, ainda falar de dinheiro é um tabu muito grande, então às vezes falar de dinheiro é uma coisa constrangedora para algumas pessoas, a depender do que ela viveu ou do que ela já experienciou com dinheiro, e é muito complicado, né? É um assunto tão importante, mas ainda muito delicado para se falar. Mas vamos seguir aqui. Qualquer coisa, vai colocando no chat aí, viu, gente? Se ficar dúvida, se eu estiver falando muito rápido. Então, vamos lá, para a teoria da xícara. Vamos imaginar que sua vida financeira é uma xícara. Então, tem uma xícara bem bonitinha aqui, de uma carinha amarelinha. Vamos imaginar, então, que sua vida financeira é uma xícara e que todo mês você coloca líquido ali dentro daquela xícara, né? Esse líquido a gente vai chamar de dinheiro, certo? Então, deixa eu tentar ver se vai dar certo. Vamos supor, aqui está a sua xícara, e todo mês você vem e coloca um líquidozinho aqui nessa xícara, que seria seu salário, seu dinheirinho e tal. Só que, normalmente, você precisa, né, fazer o quê? Você precisa pagar suas contas, você precisa se alimentar, você precisa, né, se transportar, enfim. Então, você acaba gastando esse dinheiro e normalmente, esse líquido dessa xícara, ele vai diminuindo de nível, de pouquinho em pouquinho, até que no próximo mês você coloca mais líquido dentro daquela xícara e o ciclo vai se renovando, certo? Só que aí, muitas das vezes, a gente tem uma rachadurazinha lá na base da xícara. E a gente nem percebe que tem uma rachadura ali, que faz com que o nosso líquido, né, com o nosso dinheiro, uma parte desse dinheiro ele vai escoando e a gente nem percebe. E aí acontece aquele fenômeno, um fenômeno que parece que está sobrando mês e faltando dinheiro, né? Que falta dinheiro e está sobrando mês. Chega dia 15, você já pagou todas as contas, pagou todos os seus compromissos, mas não tem mais nada na sua conta. Você coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, cadê meu dinheiro? E agora, né? E aí começa então a desorganização. O que em tese, né, era para estar organizado, acaba virando uma bela de uma desorganização. E aí a gente acaba se enrolando, né, e vira então a bola de neve que vai vir as dívidas. E é que acontece que muitas das vezes colocar mais dinheiro nessa xícara nem sempre é a solução, tá? Claro que em alguns casos realmente a pessoa precisa de um aumento de salário, né? Precisa de um dinheiro a mais, mas muitas das vezes a solução para essa xícara não seria necessariamente mais dinheiro, e sim a organização, ir lá e fechar aquela rachadurazinha, né? Colocar um super bonde ali naquela rachadura para evitar esse escoamento desse dinheiro que a gente nem vê. Então, acaba, né, que esse dinheiro vai indo embora e com alguns gastos. E qual que seriam, então, esses gastos, aqueles pequenos gastos que a gente nem dá tanta importância? Acabou uma coisa que em casa eu vou ali, eu passo no cartão de crédito, eu passo no cartão de débito e vou comprando assim de forma descontrolada. Né? Não tem limite de supermercado, não tem limite de lazer, não tem limite para nada. Estou aqui com dinheiro na conta, vou ali e gasto. Estou aqui, acabou isso, vou lá e gasto. E não tem controle. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então, às vezes, ficar de olho, né? Às vezes acontece muito com aquelas pessoas que moram mais em cidades, tipo assim, que tem Uber, né, 99, essas coisas, delivery, iFood, que chega final de semana, a pessoa usa, assim, de forma descontrolada, né? Eu não tô falando que é errado, tá, gente? Eu só tô falando, assim, que é bom a gente ter um controle de quanto a gente gasta para cada coisa, né? Então, por exemplo, eu estipular quanto que eu vou gastar com delivery nesse mês. Eu vou estipular quanto que eu vou gastar com Uber nesse mês. Isso que é o importante, porque quando a gente não tem um controle disso, é nessa rachadurazinha aí que nosso dinheiro vai embora e a gente nem percebe que o dia está indo embora, né? Então, ficar de olho com isso aí para não virar uma bola de neve e acabar se desorganizando todo, certo? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir, então? Vou seguir. Qualquer coisa, vocês falam que eu volto aí. Às vezes eu costumo falar rápido, mas estou tentando ser muito objetiva aqui com vocês.
Então, vamos lá. Algumas dicas, né, para a gente, então, ter o controle da nossa vida financeira. Esses 4 passos aqui, teoricamente, os 3 primeiros que eu vou falar, é os 3 primeiros passos que a gente precisa ter antes de fato a gente ir para a planilha, certo? Antes de fato a gente ir lá para a nossa planilha para poder esquematizar tudo. Esse aqui vai ser o grosso, tá? Então, ó, já pega papel e caneta, que aqui realmente é o conteúdo que interessa agora, tá? Já está começando aqui, a partir de agora, a gente está começando a fazer o nosso planejamento, a nossa organização, para ter uma vida aí equilibrada e decolar em 2022. Então, pega o papel e caneta e vamos anotando. Então, qual seria o primeiro passo, né? Esses 4 passos aí que eu vou falar para vocês. O primeiro passo seria estimar, tá? Estimar nada mais é do que você prever, orçar o quanto que você vai, o quanto que você acha que vai gastar em cada uma das categorias ao longo do mês, né? O tanto que você acha que vai gastar com alimentação, o tanto que você acha que vai gastar com transporte, com saúde, com educação. Então, para ficar mais claro, suponhamos que no mês você imagina, eu acho que no mês eu vou gastar R$ 300 com supermercado. Então, vá lá e anota. Eu tenho uma moto, eu tenho um carro e eu acho que no mês eu vou gastar uns R$ 200 de combustível. Ou se você usa transporte público, eu acho que nesse mês eu vou gastar uns R$ 100 de transporte público. Então, estimar é anotar isso aí, tá? E a partir disso aí, você vai começar a entender, dentro da sua vida financeira, né, do seu salário, quanto normalmente você está gastando com cada coisa, tá? Isso é o primeiro passo muito importante para a gente ter consciência e ter clareza de como, de onde a gente, para onde está indo o nosso dinheiro e de que forma o nosso dinheiro está sendo gasto, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é estimar. Depois que a gente então faz essa breve análise aí de mais ou menos uma estimativa de quanto a gente está gastando com cada coisa, a gente então vai para o registro. Registrar nada mais é do que você anotar de fato quanto que esses gastos saem da sua conta, né? Quanto você paga no dinheiro, no cartão ou no Pix, enfim. Quanto que você paga com cada coisa. Pode ser que, Sabrina, agora é difícil isso aqui. Então, vá lá no seu extrato dos últimos 60 dias, dos últimos 30 dias, e dê uma olhada mais ou menos em quanto que você gastou com supermercado, em quanto que você gastou de combustível, né, de lanche, iFood, Uber, enfim, essas coisas assim, para você ter mais ou menos uma noção de quanto é que você então está gastando com cada coisa. Tá? Então, estimou, depois que você fez a estimativa, você vai passar a registrar. Essa parte do registrar, ela já vai estar inclusa na planilha, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente vai preencher uma planilha aqui juntos. Eu vou mostrar para vocês, vou projetar aqui, para a gente preencher juntos, para vocês já entenderem. E a partir de hoje mesmo, vocês já colocarem em prática, tá bom? Essa é uma das partes mais importantes para trazer consciência, né? Como eu falei com vocês, para trazer a consciência de para onde que seu dinheiro está indo, com o que você está gastando. É uma parte chata, é uma parte cansativa, mas que vale a pena, tá? Hoje eu falo com muita tranquilidade que para mim é muito tranquilo fazer isso. Claro que no início é chato, você tem que ir lá, você vai no supermercado, anota isso, você vai não sei aonde, anota aquilo, mas tudo é um hábito, tá? Entenda que aqui, querendo ou não, vai ter algumas mudanças de hábito, porque não adianta você querer fazer um planejamento, querer mudar a sua vida financeira se ela não tá lá aquelas coisas todas, vai ter que ter algumas mudanças de hábito aí. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, que desde 2019 eu já anotava, isso aqui eu imprimi, e aí eu anotava manualmente mesmo, viu, gente? Bem arcaico. Eu anotava quanto que entrava em minha conta, quanto que saía, com o que eu estava gastando, se eu tinha usado cartão de crédito, se eu tinha usado cartão de débito. A outra agenda aqui também, essa daqui é de 2020. Então, eu adoro essas coisinhas, né? Para poder anotar tudo, para ter o controle das coisas. Então, para mim, hoje é muito tranquilo eu ir lá e registrar, tá? Mas é muito importante que vocês façam aí, pelo menos nesse início, daqui uns 2, 3 meses, vocês já vão estar sabendo aí de qual é salteado, como é que é a vida de vocês, quanto é que vocês gastam em cada coisa, e vai ser mais tranquilo preencher. Então, vamos embora. Na categorização, a gente então vai categorizar esses dados, né? Todos esses números que a gente somou aí ao longo do mês, em grandes categorias, tá? Muito bom, Leandro, maravilhoso. É isso mesmo. É muito bom quando a gente tem uma boa orientação sobre isso, né? Porque as coisas começam a clarear e a gente vê que quando se trata de dinheiro, gente, não é coisa de, né, bicho de 7 cabeças, não. É muito tranquilo. Então, a gente vai começar a categorizar. Por exemplo, necessidades básicas. O que entraria aqui em necessidade básica? Entraria, vamos supor, moradia, se você paga aluguel, se você paga a prestação da casa, alimentação, supermercado,
escola, né, ou faculdade, internet, energia, água, então você vai categorizar as suas despesas, tá? Na planilha tá tudo detalhado, vocês vão ver que na hora que eu mostrar a planilha aqui fica muito mais fácil entender. Pode ser que agora esteja um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, mas na hora que eu projetar a planilha aqui, vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo vocês entenderem toda essa parte aqui. E por último, a gente vai avaliar. Então, essa parte de avaliação aqui, ela vai ser depois, lá no final do mês, tá? Que você fez essa parte estimativa, que você já registrou, que você categorizou. Quando chegar lá no final desse mês, por exemplo, esse vai ser o primeiro mês que você está colocando o seu orçamento, o seu planejamento lá em prática na planilha. Então, você vai sentar, né? Vai pegar seu caderninho, vai pegar sua planilha e vai analisar, né? Eu tinha orçado gastar R$ 500 com alimentação e acabou que esse mês eu gastei 700. Então, o que eu preciso economizar aqui no próximo mês? Ou então, onde é que eu preciso economizar mais para que esse dinheiro dê para me alimentar no próximo mês? Então, essa parte de avaliação é você sentar mesmo e analisar onde que você gastou mais, onde que você gastou menos, onde que você pode economizar menos, ou economizar mais, né? Que gastos você pode eliminar, né? Tirar mesmo do seu orçamento. Tem alguns gastos que são extremamente desnecessários, outros são extremamente necessários, então ponderar o que vale a pena e o que não. E a partir disso, né, você então vai adaptar para a sua realidade, você vai corrigir o que precisa ser corrigido, e aí você vai a cada mês que passar, você vai avaliando e você vai ver que com 2, 3 meses aí, já vai estar super tranquilo, você já vai dar super adepto e compreendendo, então, de fato, como funciona, como é que está o seu salário, né? Para onde que está indo tudo aí que você gasta e tudo que você consome, né? Enfim, com o que você está gastando. Então, agora, tá tranquilo até aqui, gente? Vão me falando aí, porque eu acho que tem um delayzinho aqui. Eu acho que as coisas demoram, chegam um pouquinho para mim ou para vocês, não sei. E a hora passa voando, a gente nem percebe, né? Mas vamos lá. Passar aqui o slide. Então, agora, de fato, a gente vai começar a falar sobre orçamento pessoal. Ah, muito obrigada, Mai, Uli. Muito bom. Obrigada pelo feedback de vocês. Cadê? Aqui. Então, agora, de fato, a gente vai começar a falar sobre orçamento pessoal, tá? Vamos aí colocar a mão na massa. Só que antes de falar sobre o orçamento pessoal, né, eu quero deixar bem claro que é uma sugestão, tá? O que eu vou disponibilizar para vocês aqui, a planilha que eu vou disponibilizar, os valores de porcentagem para cada área que eu vou falar, é tudo uma sugestão, porque isso vai depender muito, né, de como que é a sua vida, como é que é a sua realidade, enfim, como é que estão os seus gastos hoje. Então, você pode adaptar para a sua realidade. Uma coisa que não pode mudar e que eu acho interessante que vocês mantenham é os princípios por trás de um orçamento correto, tá? Eu vou, antes da gente passar para o orçamento propriamente dito, eu vou falar alguns princípios que é muito importante a gente ter em mente para a gente não atropelar aí o nosso orçamento e fazer besteira, tá bom? Então, vamos seguir. Então, alguns princípios do orçamento. Então, o primeiro deles, ele diz respeito ao que você considera como renda dentro do seu orçamento. Eu acho que eu tô olhando para cá porque minha bichinha de câmera tá aparecendo para cá, mas tá ok aí, né, gente? O primeiro deles, então, diz respeito ao que você vai considerar dentro do seu orçamento, tá? Então, o primeiro princípio é: faça seu orçamento considerando apenas a renda principal. O que eu quero dizer com isso, com renda principal? É aquela renda que vem da sua principal atividade em termos de remuneração, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma renda principal, né? Seja um emprego fixo, um concurso, qualquer coisa do tipo, algum negócio, e ela tem uma renda extra vinda de uma outra área, né? E o ponto da renda extra é que ela é altamente indicada para que você realmente possa aumentar os seus ganhos em termos de dinheiro, né, no mês. Mas a renda extra, como o próprio nome já diz, ela é extra. Então, você faz geralmente ela além do seu trabalho, né? No seu horário livre, freelancer, enfim, no seu horário fora do seu expediente de trabalho normal. E se de repente você tem algum tipo de imprevisto, essa renda é a primeira a assumir e nessa hora muita gente se dá mal. Por que acontece? Às vezes você lá, a pessoa começa a fazer mais dinheiro, né? Então ela tem a renda fixa dela lá do mês, e aí ela começa a fazer mais dinheiro, e automaticamente então ela aumenta o padrão de vida dela contando com esse dinheiro que até pouco tempo não existia. E de repente, quando esse dinheiro vem a deixar de existir, né, por algum problema, a pessoa se vê em apuros e acaba fazendo até dívidas. Dando um exemplo para vocês com valores.
Então, suponhamos que a pessoa ganha R$ 2.000 fixo, e aí ela começou a fazer uma renda extra de freelancer, de barman, alguma coisa do tipo, e aí começou a fazer R$ 900 por mês, R$ 900.000 por mês de renda extra. Se você coloca esses R$ 900 no seu orçamento mensal, então acompanha comigo, vocês vão ter 2.900, certo? Não. O que acontece? Se você colocar 2.900, consequentemente você vai aumentar seu padrão de vida. Seja querer comer melhor, seja querer frequentar lugares melhores, andar de Uber com mais frequência, talvez até mudar de localização, né, de casa, alguma coisa do tipo. E aí, por algum motivo, você teve que parar, né? Não, teve algum imprevisto, não tem como fazer mais essa renda extra, e aí seu padrão agora está lá em cima, e como é que você vai manter esse padrão de quase R$ 3.000, sendo que você recebe só 2? Então, a conta não fecha. Então, essa parte aí é muito importante ter uma renda extra, porém, é uma sugestão, né, que vocês não insiram essa renda extra no seu orçamento mensal, tá? Então, esse é o primeiro princípio aí do orçamento. O segundo princípio é: faça um orçamento base zero. E o que eu quero dizer com isso? Essa é uma prática muito adotada pelas empresas, né, pelos negócios, porém ela é pouco adotada pelas pessoas físicas, né, pessoas como a gente. O que acontece? Geralmente nós pensamos que na hora de fazer um orçamento, então a gente está agora em janeiro, né, vamos fazer o orçamento aí do mês de janeiro de 2022 e vamos pegar com base, então, dezembro de 2021, de novembro, dezembro de 2021. E aí você vai lá e olha, fala assim, bom, ano passado, né, eu gastei R$ 1.000 aí com telefone, com crédito, com conta de celular. Então, esse ano eu vou gastar os mesmos R$ 1.000, eu vou gastar 1.000 e pouco, né? Vou gastar mais um pouco, afinal de contas, tudo subiu, né? A inflação tá lá em cima, então tudo faz subir também. Só que esse não tem que ser o ponto, né? Você tem que sempre pensar assim, esse gasto que eu tive ano passado, ele deve ser repetido ou ele pode ser até eliminado? Eu preciso de fato desse gasto. Então esse que é o ponto, né? É tentar cortar gastos e não pensar em fazer o mesmo gasto ou até mais. Deixa eu contar aqui rapidinho para vocês uma história. Meu celular é de conta, e aí logo quando era o plano, quando eu entrei lá no plano e tal, era R$ 30, R$ 29,90 por mês. Aí quando foi em 2019, né, todo ano o plano renova, aumentou para R$ 40. Aí eu liguei para a operadora e falei, olha, esse valor para mim não dá, não cabe dentro do meu orçamento, se ficar esse valor, infelizmente eu vou cancelar meu plano e vou ficar aí só colocando crédito de vez em quando. Para operador isso é horrível, né? É muito ruim. E aí Ana falou, não, a gente consegue então um desconto para a senhora, então a gente vai deixar por R$ 34,90. Ou seja, até pouco tempo eu pagava 40, tudo conversado aí comecei a pagar menos. Aí no ano seguinte, ano passado, tornou a ter um reajuste, ia para quase R$ 50. Tornei ligar no operador e tornei falar. Falei, ó, com esse valor aí não cabe no meu orçamento, eu não consigo pagar esse valor por mês e tal. Expliquei tudo direitinho. Mas falei, então tá, a gente consegue tirar aí dar um desconto para a senhora. Ficou R$ 37,90. Então, quando a gente vai fazer um orçamento, eu mesmo, não é questão tipo assim, de chorar, pedir, né? Tudo que eu consigo pedir desconto, eu peço, tá? Pensando no meu bolso, então eu peço desconto. Então, toda vez que eu faço um orçamento, no meu orçamento pessoal, eu sempre penso o que, que eu posso eliminar, né? Por exemplo, eu estipulo quanto que eu vou gastar de supermercado por mês, né? Por exemplo, se ano passado eu gastei 400, será que esse ano eu não consigo gastar 350 com supermercado? Tudo bem que as coisas subiram, então, se eu não consigo no supermercado, talvez eu consiga em uma academia, não sei, mudando aí de estratégia, alguma coisa. Então, sempre pensar num gasto que eu posso eliminar, né? Perguntar se realmente eu preciso daquele gasto, se realmente eu preciso ter aquilo ali no meu orçamento. Se não, tentar diminuir, tá? Tentar gastar menos do que eu gastei no mês ou ano anterior. E esse ponto aí de partir de orçamento base zero, ele ganha muita importância, então, quando a gente pensa no terceiro princípio, que é pensando que um orçamento, ele é um jogo de soma zero, tá? Presta atenção que essa parte também é muito importante e que a gente tem muita dificuldade para entender isso. Então, suponha que você gasta mais em A, né, em determinada área aí, então você tem menos para gastar em B, tá? E o que acontece? Então, muitas vezes que a pessoa fala, se você gasta 50% do seu orçamento em A e B, você não tem mais 100% do seu orçamento para gastar. Só sobra 50% para gastar nas outras coisas, tá? Na hora que eu mostrar a planilha, vai ficar bem bacana isso aqui para vocês entenderem. Então, o dinheiro que é gasto em uma atividade, ele não pode ser gasto na outra, certo?
E o brasileiro em si, ele tem muita dificuldade de entender isso, principalmente quando ele vai cobrar do governo, né? A gente tem mania de falar que o governo ele tem que gastar mais na saúde, ele tem que gastar mais na educação. Mas nem sempre. O ponto é esse. Às vezes a gente tem que parar e se perguntar, mas se vai gastar mais em saúde, onde que ele pode gastar menos então, né? Porque de 100%, ele vai gastar 70% em saúde, 10% em educação, 10% em outra coisa. O que ele gastar em um, ele não pode gastar no outro. Tá? E isso vale para nosso orçamento mensal também. Se eu gasto 50% do meu orçamento nas minhas despesas essenciais, nas minhas despesas fixas, eu não posso ter mais de 50% para gastar, então, em lazer, tá? Porque a conta ela não vai bater. Então, o orçamento ele é um jogo de soma zero. Você tem lá 100% do total, e aí você vai delimitar cada percentual para você gastar aí ao longo nas áreas de sua vida financeira, tá? Então, isso a gente tem que fazer rotineiramente dentro da nossa casa, né? Para a gente evitar também passar dos limites, né? Porque senão a gente vai ser obrigado a fazer uma dívida. E não é isso que a gente quer aqui, tá bom? O quarto princípio, o dinheiro das dívidas, ele não te pertence. Anota isso aí. O dinheiro da dívida, ele não te pertence. O que o endividado faz ao contrário do que uma pessoa controlada, investidora faz? O investidor, né, como eu falei lá para vocês, investidor, quando eu estou falando que não é aquela pessoa que sentou lá e investe na bolsa, é aquela pessoa que ela tem consciência do seu orçamento, é aquela pessoa que tem consciência do planejamento financeiro e faz as coisas certas. Então, o investidor é aquela pessoa que ela topa viver com um pouco menos do presente, ela então se abstém de consumo, né, para que sobre alguma coisa que ele possa vir a investir pensando em ter mais no futuro. Ou seja, ele vive menos hoje para ter mais amanhã. Já o endividado, ele faz ao contrário. Ele pega recurso emprestado, seja com uma pessoa, seja com um banco, seja com um empréstimo, com qualquer outra coisa, e todos esses empréstimos vai ter os juros em cima, né? Então, o que acontece? Ela maximiza o padrão de vida hoje, né? Ela consome muito mais no presente, mas topando, às vezes, de forma inconsciente, que ela vai ter que ter menos no futuro, porque afinal de contas ela vai ter que pagar esse dinheiro que ela pegou emprestado e com os juros do empréstimo que ela fez, né? Então tenha isso em mente que o dinheiro das dívidas ele não te pertence. Então quando você faz uma dívida é interessante inclusive excluir esse dinheiro do seu orçamento. Já pensando que imediatamente ele bateu na sua conta, ele tem que ser destinado para o credor, para a pessoa que você está devendo, tá? Porque quanto mais rápido você pagar essa dívida, melhor. E depois que pagar, não faça mais dívidas, né? Tente não fazer dívidas. E outra coisa interessante por conta da questão de dívidas é porque ela vai virando a bola de neve. Então, né, quando você pega lá dinheiro emprestado com o banco, com taxas de juros altíssimas, e aí você divide em não sei quantas prestações, fica pagando aquilo ali por não sei quantos anos, e você não está tendo um orçamento, e aí o dinheiro cai na sua conta, você paga as outras coisas, aquilo vai virando a bola de neve. Então, se você ganha 2 mil por mês e suas dívidas, somando tudo, dá R$ 500, então você não tem 2 mil para viver, você tem R$ 1.500 para passar o mês, tá? Para fazer o seu orçamento. O dinheiro da dívidas, você já nem conta com ele mais para fazer o seu orçamento. Bateu na conta, você já paga logo. Então, para fechar essa parte aqui dos princípios, 3 dicas bem úteis e simples que eu dou não tenha dívidas, né? Não tome dinheiro emprestado dos outros, viva apenas com seus próprios recursos, e assim que o dinheiro bater na sua conta, já invista uma parte dele. Sabrina, quanto? Não sei, tá? Sinceramente, eu não sei, isso vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser que você consiga economizar 10%, né? Você consegue ali pegar 10% do seu salário e colocar para sua reserva de emergência. Tem pessoa que consegue colocar 20%, tem pessoa que consegue colocar 30%. Vai depender do seu padrão de vida hoje, do que você também está disposto a abrir mão, alguma coisa, se for o caso hoje, tá? E aí também você viver com o que sobrar, tá bom? Isso é muito mais fácil, claro, quando a gente está no início da nossa vida profissional, porque muitas vezes depois que você casa, você tem filhos, você tem algumas despesas que já estão ali, né? Que infelizmente não tem como mexer muito, já tem algumas dívidas que já estão ali instaladas, que vai ficar por algum tempo ali no seu orçamento, né? E aí ter uma planilha para esses tipos então de caso é bem interessante. Deixa eu ver aqui, então, se eu consigo... peraí que eu vou tentar, daqui a pouco, compartilhar a tela aqui com vocês. Então, as fatias de orçamento pessoal. Então, a gente já vai passar para a parte aqui da planilha. Então, fatia de orçamento pessoal é a parte que a gente, então, vai categorizar a nossa renda. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Não significa que esses valores aí são fixos, tá? Você pode mudar de acordo com a sua realidade.
mas é o momento que eu vou começar a definir quanto que eu vou gastar, seja com lazer, seja com despesas essenciais, seja com os investimentos, que seria, por exemplo, uma reserva de emergência, caso você não tenha, seja com objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, você tem um curso que vai acontecer lá no final de dezembro desse ano, então você começa a se programar desde agora, separando aí, suponhamos que 10% do seu orçamento, do seu salário, para pagar esse curso no final do ano. Então, você já evita uma dívida, né? Você consegue juntar um dinheiro para chegar lá no final do ano e você fazer o seu curso, pagando ele à vista, e o que você receber, então, né? Quando você começar a colocar em prática, seja somente o lucro. Vamos pular aqui. E vamos, então, para a parte de preencher a planilha. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se vai. Então, tá. Deixa eu ver se está aparecendo. Eu não sei se está aparecendo na tela. Ah, tá. Só que eu acho que eu não vou conseguir me ver. Eu acho que é isso. Mas. Ai, gente, pera. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo. Me fala aí no chat, gente, que eu vou olhar aqui pelo celular se vocês estão conseguindo visualizar a planilha. Que aí agora eu vou demonstrar para vocês mesmo. Pronto, tá aparecendo, né? Ó, então vamos lá. A planilha é bem intuitiva, tá? Muito intuitiva mesmo. Vocês não precisam procurar muita coisa aqui, é só vir e digitar os valores. Pronto, tá aparecendo aqui. Agora eu tô me acompanhando aqui para ver se tá tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar aqui a primeira página, algumas instruções, tá? Que eu coloquei para vocês, mas acredito eu que com essa explicação aqui vocês vão conseguir compreender bem direitinho. Então aqui nós estamos na planilha do mês de janeiro, tá? Todas as planilhas são iguais. Vai até dezembro, então essa planilha é mensal. Então vamos lá. Então suponhamos que no dia 5 de janeiro de 2022 você recebeu o seu salário. Eu vou pegar alguns valores hipotéticos aqui, viu? Vou criar uma coisa aqui, mas tenha ideia, com base que vocês vão colocar os valores aí de vocês, a realidade de vocês. Então, suponhamos que eu ganho R$ 1.845,93. Basta somente eu colocar o valor, tá? Que ela já vem aqui para a receita total. Não precisa eu mexer muita coisa. Lembra lá que eu falei que eu não acho interessante colocar o bônus, os extras aqui no orçamento, porque se você colocar, perceba que automaticamente ela vai somar e, querendo ou não, seu padrão de vida sobe. Então, eu coloquei aqui, tá? Mas fica a critério de cada um de colocar aqui, então, esse bônus, essa renda extra. Caso vocês não queiram, lá no final tem aqui um quadrozinho só para renda extra. Suponha que você vende roupa, ou então vende bombom, sei lá, qualquer coisa. E aí você vai lá e coloca então aqui, vendeu pedido de Maria. Maria comprou uma roupa em minha mão e aí a roupa foi R$ 150. Então já coloquei aqui os R$ 150 de Maria. E Maria me pagou no dia 5, certo? Então você percebe que não está entrando no meu orçamento. Essa daqui é minha renda extra. Pode ser que essa renda extra está destinada a comprar mais mercadoria, pode ser que essa renda extra esteja destinada a montar meu apartamento, minha casa, ou dar entrada numa moto, enfim, é sua renda extra, tá? Então, ela está aqui no finalzinho, caso vocês tenham alguma renda extra e queiram usar. Então, vamos lá. Encaixe. O que seria esse encaixa? Suponhamos que hoje, né, 10 de janeiro, você fechou o mês de dezembro aí só tendo R$ 10 na sua conta. Então, você pode pegar e jogar. Isso é até um esquema que as empresas fazem também, né? As empresas têm o livro de caixa. Então, quando fecha o caixa do dia de hoje, amanhã o caixa vai entrar com um percentual ou com valor do dia anterior, enfim. Isso a gente pode aplicar na nossa vida também. Então, sobrou R$ 10 do mês passado, eu joguei aqui para o mês de janeiro. E aqui outros, o que seriam esses outros? Às vezes você tem uma casa alugada, às vezes você recebe uma pensão, às vezes você recebe, sei lá, aposentadoria, qualquer coisa do tipo, né? Aí você pode colocar aqui também, não tem problema. Então, no final das contas, a nossa receita total do mês de janeiro ficou no valor de R$ 1.855,93. Esse é o dinheiro que eu tenho para passar meu mês. Eu falei com vocês, né, que a Sabrina, suponha que a pessoa tenha dívida. Ela tem uma dívida de R$ 500. Então,
Já vamos tirar daqui esses R$ 500. Então, ficaria aqui os 1.345. Então, já mudou um pouco, né? Eu não estou contando com o dinheiro da dívida aqui para mim poder passar meu mês, tá? Então, veja aí que é interessante fazer assim também para você não contar com o dinheiro que você não tem, tá? Lembra lá do último princípio que o dinheiro da dívida ele não te pertence. Mas vamos supor aqui que eu não tenho dívida, tá? Estou começando aí minha vida profissional agora, tudo equilibrado, tudo certinho. Aqui era 1.800, né? Pronto. Opa. Isso, pronto. Então, eu tenho 1.855,93. Perceba, gente, que a planilha ela já calculou tudo, tá? Eu não preciso ter dor de cabeça calculando nada. Qual que é a diferença da planilha do Excel para a planilha de PDF? É que a PDF você vai ter que preencher tudo manualmente, tá? Essa é a única diferença. Mas é o mesmo formato, é a mesma ideia. Então, aqui, Sabrina, eu acho que pela aquela estimativa que eu fiz, 60% é muito pouco para mim viver aí no mês, nesse primeiro mês. Então, você pode vir aqui e mudar tranquilamente. Então, vou colocar 70. Pronto. Já calculou aqui também, então, quanto que seria 70% de R$ 1.855? Então, é 1.299. E aí, nessa descrição, então, eu venho e anoto. Por exemplo, se eu tenho um aluguel, eu venho, anoto aqui o aluguel eu pago todo dia 15 do mês, e aí meu aluguel é no valor de R$ 450, tá? Coloquei aqui o valor do aluguel, percebe também que a planilha já vem, calcula e me mostra quanto que ainda me resta, tá? Dentro das despesas básicas, das despesas essenciais. Aí, energia. Minha energia, eu paguei no dia 20, pago no dia 20, e nesse mês ela veio de R$ 90. E aí eu vou descrevendo, seja academia, e aí eu vou descrevendo tudo aquilo que eu considero como básico, como essencial, né, que eu preciso pagar todo mês para me sobreviver, ou que eu preciso, né, ter todo mês ali, contando como aquilo é uma despesa essencial. Em alguns casos, né, vai ter a medicação também. Às vezes é uma pessoa que toma medicação controlada, que não pode ficar sem sua medicação, então entra aqui também nas despesas básicas, nas despesas essenciais. Escola, faculdade, enfim, tudo isso aí também entra. E aqui você vai colocar o valor. Forma de pagamento. Por que eu gosto de colocar forma de pagamento? Para a gente ver como que a gente está gastando mais. Se é dinheiro físico, se é Pix, se é débito, né? Se é transferência. Como é que eu estou usando essas formas, pagando essas coisas? Como é que é a forma de pagamento? Então, é a forma também da gente conseguir ver como que o nosso dinheiro está saindo aí da nossa conta. E situação é se tá ok. Pronto, já paguei aqui, então aqui é bem intuitivo, a gente consegue visualizar tudo aquilo que eu tenho para pagar, e se eu já paguei, eu venho aqui e coloco um ok, tá? E a planilha automaticamente já calcula. Então, eu tenho 70% aí para viver de despesas, para ter de despesas básicas essenciais. Então, do 100%, tá? Esse aqui é o 100%, só me resta 30%, tá? Só me resta 30% aí para mim separar o meu dinheiro. Então, eu coloquei aqui 10% para lazer. Então, eu tenho 10%. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que eu falo demais. Então, eu tenho 10% aí para lazer, R$ 185,59. Mas, Sabrina, não vai dar. Eu gosto de sair para beber, eu gosto de sair para comer e nananã. E aí, como é que faz? Infelizmente, a gente é abrir mão, sabe? Ou abrir mão, tipo, se em vez de sair todo final de semana, sai um final de semana. Se saía 3 vezes na semana, sai uma, sai duas, enfim. Tenta aí mesclar um pouquinho, pelo menos no início. Se não, de fato, tenta fazer uma rendinha extra para você ter um dinheirinho a mais para você gastar, então, com o seu lazer, tá? Então, aqui no lazer, por exemplo, no meu caso, o que eu coloco no meu lazer? Às vezes é para mim sair com os amigos, para mim sair com o meu noivo, né? Eu quero comer uma coisa diferente, eu quero ir no cinema, eu quero tomar um sorvete, alguma coisa do tipo. Então, eu coloco aqui no lazer. Eu quero fazer uma unha, tá? Cabelo. Sabrina, não considero como coisas básicas e essenciais para mim, tá? Eu, por exemplo, eu faço meu cabelo, eu faço minha unha, já é uma forma de eu economizar. Porém, quando eu quero ir ao salão, que eu quero fazer alguma coisa, eu coloco no lazer, tá? Que para mim é um momento de lazer, de autocuidado, então, para mim, entra no lazer. E aí eu venho e descrevo, salão, né? Fiz lá a unhas. E aí eu venho aqui, coloco a data que eu fiz e o valor que eu gastei, R$ 50. E aqui, automaticamente, a mesma coisa, ela já calcula e me dá quanto ainda me resta, tá?
Outra coisa importante de descrever com detalhes para você ver de fato com o que você está gastando, se é coisa supérflua, se não é, se é realmente coisa necessária, se é coisa que te dá prazer ou não. Então, é bom colocar isso aqui para que você consiga visualizar e seja mais palpável. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pronto. Ah, gente, é porque eu não estava conseguindo ler. Eu estou lendo nos comentários aqui pelo celular. E aqui, pronto, é a parte lazer. Então, eu tenho 10% aí para meu lazer. Meus outros 10%, então, eu tenho para reserva de emergência, né? Ou reserva de oportunidade, objetivo de curto prazo, objetivo de médio prazo. Vocês lembram lá que eu falei, às vezes pode ser que tenha um curso que vai acontecer lá no final do ano, então eu começo desde agora a me programar. Então, 10% do meu salário eu vou destinar, né, para esse objetivo aqui que eu pretendo. Então, eu vou colocar R$ 185,59, vou lá definir em que banco que eu vou deixar esse dinheiro guardadinho, tá? Todo mês vou lá e deposito o 10% do meu salário. Então, se você colocar aqui 20%, percebe que ele já vai automaticamente calcular e 20% seria 371, ok? Mas vamos supor que eu vou ter que colocar aqui só 10. Então, ficou R$ 185,59. E a mesma coisa, você pode escrever. Talvez você tenha aí dois objetivos. Talvez o objetivo de curto prazo entraria aí até 6 meses. Talvez em até 6 meses você quer trocar de celular. Então, trocar de celular. E aí eu vou reservar, então, R$ 100 para mim comprar meu próximo celular, para mim trocar de celular. E os 85 que sobrou, eu quero fazer um curso, né? Fazer uma mentoria, sei lá, que vai acontecer daqui a X meses. Então, eu vou lá e coloco o restante do meu dinheiro para essa mentoria. E aí, aqui, em forma de pagamento, eu vou até mudar isso aqui. Vocês podem colocar a instituição que você está destinando esse dinheiro, tá? Se você está colocando, suponha que você tem uma conta no Nubank. Aí eu estou colocando esse dinheiro aqui dos meus objetivos de curto e médio prazo lá no Nubank. Pode ser também, tá? Você pode fazer assim também. Só tenha em mente que esse dinheiro aqui está saindo da sua conta principal, da conta que cai o seu salário lá todo mês, tá? E aí, lá dos meus 100%, eu não tenho mais 20% para colocar aqui. Lembra que 70% foi em despesas básicas essenciais, 10% foi em lazer, 10% objetivo de curto, médio e longo prazo, e 10% está indo para os meus investimentos. Fechou por 100% aí, tá? Então, esses investimentos, o que entraria? Então, se você está começando, né, a sua vida financeira e agora, se você não tem nenhuma reserva, se você não tem nada guardado, absolutamente zero, o primeiro investimento, então, aqui seria a reserva de emergência, tá? O que seria essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência, ela pode ser, como o nome já disse, uma emergência, um imprevisto, algo, por exemplo, se você tem carro, se você tem moto e acontecer algum acidente ou precisou trocar alguma peça, e aí, se você for observar, seu orçamento está todo divididinho. Então, de onde você vai tirar dinheiro para suprir essa necessidade, essa emergência que surgiu aí? Da reserva de emergência, tá? Em outro momento, depois vocês me acompanham lá no Instagram, inclusive tem até um post lá ensinando calcular a reserva de emergência, é bem interessante também, porque essa reserva de emergência, ela não necessariamente vai ficar no seu orçamento pro resto da vida, tá? A reserva de emergência, ela tem um teto que você precisa ter aí para ter ela formadinha, um número de salários que ela precisa para ela ser formada, e aí quando você fechar ela, você pode então fazer o seu investimento em outras coisas, mas ela vai perdurar aí por um tempinho no seu orçamento, tá bom? Então a planilha é isso aqui, tá? Eu vou abrir aqui o chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Se ficar alguma dúvida, a gente volta. Deixa eu encerrar aqui interromper o compartilhamento. Opa, pronto. Não consigo. Ó, para fazer o download desses materiais, tá? Tanto da planilha em Excel quanto da planilha em PDF, tá lá na plataforma Evan, já tá lá disponível. Só abrir, eu acho que tá na parte de transmissão do evento aqui, que vai estar lá os arquivos para vocês poderem estar baixando e aplicar isso aqui que a gente viu, tá? Ok, a gente deu para entender, compreender, a planilha é difícil, ou é fácil, eu peguei. O que acontece? Como é que eu fiz essa planilha? Porque, como eu não sei se eu comentei com vocês no início, já tem quase uns 3 anos que eu venho estudando sobre finanças pessoais, envolvimento humano, essas coisas e tal. E aí,
tem várias referências, né? Tem várias pessoas que trazem essas planilhas, só que às vezes de uma forma muito complicada, de uma forma muito complexa, cheia de muita informação, enfim, e que não cabe na realidade de muitas pessoas. E aí eu fui pegando, tanto que vocês viram, né? Eu mostrei aqui como é que eu fazia. Eu fazia na mão mesmo, tudo anotadinho. E aí eu fui evoluindo. Até 2000, aí teve um ano, 2020, se eu não me engano, eu anotava também no Word, né? Então não fazia nem em planilha de Excel, eu anotava lá no Word, calculando tudo manualmente, na mão, pegava a calculadora e ia lá colocando. Então eu fiz essa planilha de uma forma que ela fica muito assim intuitiva, que vocês não precisam quebrar muito a cabeça, só basta jogar o valor lá e utilizar. Então pode ser utilizada, né, na sua vida pessoal aí, de forma bem tranquila. Claro que se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar também, tá? Inclusive, esse é o momentinho para a gente estar tirando algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma coisa que não ficou muito claro, o momento é agora, o momento é esse. Ó, mas falou tudo muito claro, essa explicação ótima pra... Muito obrigada. Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui, gente, é sério. No primeiro evento eu tava muito nervosa. Mas é isso, muito obrigada, Mai. Vai me orientar muito. Ou vou mesmo, gente. Eu amo falar sobre isso. Se deixar, eu fico aqui a noite inteira falando. Sério. Eu amo falar sobre finanças, comportamento humano, como que as pessoas lidam com o dinheiro, como é que é visto isso, né? Assim, sei lá, é muito tabu ainda sobre dinheiro, mas de verdade, eu amo falar sobre isso. E para mim foi um certo desafio, sabe, ter feito esse eventozinho aqui online pelo YouTube, porque é uma coisa que eu planejei ano passado, mas eu ainda estava muito receosa. Eu falei, realmente, será que é agora a hora e tal? Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, fico muito feliz que foi esclarecedor, porque eu tentei ser muito simples, muito didática mesmo, muito objetiva, sem fazer muitos rodeios, e trazer de forma que encaixe um pouco na realidade de vocês. Eu entendo que essa questão de finança é muito particular para cada um, né? Depende muito da realidade de cada um, mas que seja aplicável ao máximo de pessoas que estão aqui. Cadê? Quando você fala registrar nos 4 passos para ter controle, você anota todo o valor de tudo ou somatório total? Sim, vamos voltar aqui rapidinho. Tipo, valor do supermercado ou por mercadoria comprada. Geralmente, quando eu coloco na descrição, eu coloco, por exemplo, assim, supermercado, né? Feira do mês, alguma coisa do tipo, e coloca a data, tá? Aí vamos supor que lá daqui 15 dias de novo, eu precisei fazer supermercado de novo. Mas aí tem anotado, pelo menos num cantinho, só para você conseguir visualizar de forma rápida, um valor que você estipulou. Então, por exemplo, se você estipulou R$ 300 para você gastar no supermercado por mês, vai tendo controle lá na planilha só para você estar vendo se você já passou daquele limite ou se ainda está dentro do limite. Eu não sei se é isso mesmo, Mike, que você quis dizer ou não. Me fala aí se foi isso mesmo. A multiplicação ficou muito prático, parabéns. Na sua planilha. Muito obrigada, Polly. Tenho certeza, gente, que vai ajudar demais a vida de vocês, tá? Mas pode ser que no início seja chatinho, tá? Ir lá toda vez anotar, escrever. Mas com o passar do tempo, vocês vão ver que é muito tranquilo. Hoje eu falo assim, que eu vou dentro do supermercado. Se eu passei R$ 2 no cartão, eu chego aqui em casa e anoto. Para mim é muito tranquilo, mas para mim facilita muito, para mim ter noção de quanto que eu tenho para gastar em cada área da minha vida e eu não ultrapasso. Então, por exemplo, hoje já são dia 10, vamos supor que eu tenho R$ 50 na minha conta para gastar com lazer. E aí uma colega chamou para sair e aí eu ia gastar mais de 50. Se eu for gastar mais 50, eu nem vou, porque se eu tenho só R$ 50 na minha conta para gastar com lazer, eu só vou gastar aqueles R$ 50, eu não vou tirar de outro canto. Então, você considera o valor total das compras comparado com o valor estipulado para cada gasto. Sim, você pode fazer assim. Eu, particularmente, eu pego lá, né? Eu estipulo R$ 300 por mês de supermercado e vou anotando no cantinho só para me ter um controle, porque às vezes eu não faço compras de vez. Às vezes eu faço compras de 15 em 15 ou toda semana, vai variar. Então eu vou tendo só um controle, anota ali no cantinho mesmo da planilha, ou tanto da planilha em PDF quanto em Excel, só para você ter uma noção. Você coloca aquele valor total lá no seu orçamento, para saber, né, se vai dar para você gastar aquele dinheiro dentro do que você planejou nas suas despesas básicas, mas se você quiser, porque você foi lá agora, dia 10, e gastou só R$ 150. Então, suponho que você ainda tem mais 150 para gastar aí no mês de janeiro com o supermercado. Então, você pode fazer assim também, anotar no cantinho só para você ter esse controle, tá? Também não tem problema.
Eu acho que é isso. Eu acho que te respondi, mas se não te respondi, depois você me chama direitinho que a gente conversa também. O que mais? Tudo ok? Ó, vamos lá, então. Ó, já tá acabando, tá, gente? Eu acho que eu estipulei certinho. Então, aqui é 1 hora. Que bom, não me prolonguei muito. Então, pra gente finalizar, eu coloquei uma frase, tá? Não é tapa na cara de ninguém, não é pra dar não chega pra ninguém, mas é só mesmo pra deixar a gente consciente, né, de algumas coisas. Então, tem uma frase de Will Rogers que ele fala assim: muita gente gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que não quer para impressionar pessoas de que não gosta. E muitas vezes a gente realmente, né, compra coisas que a gente não precisa, ou então, sei lá, com dinheiro que a gente nem tem, fazendo dívidas, talvez não para impressionar as pessoas, mas talvez para alimentar o nosso ego, né? Para aquelas velhas frases, eu mereço. Mas aquele eu mereço também tem que ter controle. A gente, claro que a gente merece, a gente trabalha danado para ter uma vida confortável e viver bem. Porém, dentro das nossas condições, tá? Não esqueça disso. Então, para fechar aí a nossa noite, para fechar a nossa aula, o nosso encontro, eu deixo essa frase. As perguntas aí vocês já fizeram. Qualquer coisa é só me seguir, né? Lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram para vocês, porque lá também eu coloco bastante conteúdo sobre finanças pessoais, né? Sobre como fazer planejamento, enfim, algumas dicas bem úteis para vocês estarem aplicando no dia a dia de vocês. Seguem lá também. Lá, tem, inclusive, eu tenho um post ensinando sobre calcular reservas de emergência. Mas se vocês acharem útil, depois eu torno a falar de novo, tá? Para mim não tem problema. Vamos falar sobre o assunto. Muitíssimo obrigada. Espero de verdade que vocês tenham aprendido algo novo, né? Que vocês consigam levar isso aí para a vida de vocês e colocar em prática. Inclusive, compartilhe com os amigos, com os familiares, né? Chamar o fulano, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa nova que eu aprendi, que eu acho que vai te ajudar. Então, mostra para a pessoa a planilha, auxilia a pessoa, vamos compartilhar o conhecimento, eu acho isso muito bacana, porque quando a gente ensina para o outro, a gente aprende mais ainda e consegue, então, aplicar na nossa vida. Muitíssimo obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo até 8h34 da noite, 1 hora já aí me ouvindo falar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e ó, um beijo no coração de vocês, sucesso e que 2022 seja um ano muito próspero financeiramente para todo mundo, tá bom? Beijo!